Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Um Dia no Ministério de Jesus. O texto que serve como base aqui para o nosso estudo encontra-se, na verdade, em Marcos, no capítulo 1, verso 17, que diz assim: Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. É interessante que nessa semana nós tivemos aqui a oportunidade de trabalhar, de entender algumas ênfases a respeito do ministério de Jesus no capítulo 1 de Marcos. Quem é Jesus no capítulo 1 de Marcos? Jesus é aquele que chama e as pessoas deixam tudo para poderem segui-lo. Ele chamou seus primeiros 4 discípulos. Esses indivíduos estavam ganhando a vida, pescando, eram pescadores, eram sócios provavelmente numa pequena empresa de pesca. Eles deixaram absolutamente tudo e passaram a seguir a Jesus. Quem é Jesus no capítulo 1 de Marcos? Bom, Jesus é aquele que tem poder e autoridade maior, inclusive, do que a autoridade dos demônios. Ele manda e os demônios obedecem. Pessoas possuídas por espíritos maus são completamente libertadas do Senhor Jesus. Aliás, quando olhamos, e o nosso guia de estudos hoje vai trazer um texto tremendo do livro Desejar Todas as Nações, na página 194, se você quiser ler depois em casa, vale muito a pena, onde Ellen White vai mencionar a razão pela qual os demônios tentavam falar ou dar testemunho a respeito de Jesus Cristo enquanto tinham esses embates com o Senhor. O propósito deles era, de alguma forma, desviar a atenção das pessoas para aquilo que Jesus estava fazendo. E ela vai dar aqui o exemplo da libertação que Jesus efetuou lá na sinagoga. O texto que a gente estudou essa semana no capítulo 1. Jesus vai no sábado pela manhã para a sinagoga, ele está ensinando. E é enquanto a palavra está sendo aberta diante das pessoas que o inimigo vai se manifestar. Ele vai se manifestar com que propósito? Fazer com que as pessoas, de alguma forma, acabassem deixando de prestar atenção no que Jesus estava falando para poder prestar atenção naquilo que ele tinha a dizer. O propósito era tentar impedir as pessoas de ouvir as palavras de vida de Jesus. Mas Jesus vai olhar para o inimigo e vai fazer com que ele se cale. Isso aqui é uma coisa muito interessante. E você percebe nitidamente que a ênfase dada pelo inimigo em todo o ministério de Jesus era tentar impedir que as pessoas ouvissem o que Jesus tinha a dizer. É por isso que, mesmo quando Jesus operava alguns sinais miraculosos, Jesus dizia às pessoas, como ele falou para o leproso, estudamos sobre ele ontem, quando ele vai dizer para o leproso, não conte nada para ninguém. E esse leproso ele vai e ele conta para as pessoas. E agora as pessoas procuravam Jesus não porque queriam ouvir o que ele tinha a dizer, mas porque queriam apenas a cura. E isso faz com que Jesus se retire dessas pessoas. Porque o grande propósito, a grande cura que o Senhor Jesus quer efetuar na vida das pessoas é a cura do pecado. É fazer com que as pessoas de alguma forma tenham a oportunidade de experimentar uma transformação de vida de dentro para fora. E se nós pararmos para poder pensar naquilo que são os maiores milagres operados por Jesus, ressurreição de mortos, purificação de leprosos, os surdos que voltam a ouvir, os mudos que voltam a falar, os cegos que voltam a ver, tudo isso é maravilhoso. Mas essas pessoas, de alguma forma, em algum momento da sua vida, acabaram morrendo. Por quê? Porque nesse mundo de pecado, dor e sofrimento, nada de bom que a gente receba dura para sempre. É sempre temporário. Ah, mas pode melhorar nossa vida aqui, certo? Mas Jesus está preocupado com a nossa eternidade. O que é que pode nos garantir a eternidade? O caminho que ele tem a oferecer. Jesus vai mencionar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus tem um conteúdo para poder oferecer às pessoas. As pessoas não poderão usar o seu livre-arbítrio e escolher seguir na direção proposta por Cristo ou não, se elas não conhecerem o caminho. Como poderão escolher se elas não conhecerem o caminho? Então você percebe nitidamente essa tensão no capítulo 1 de Marcos. E Jesus está tentando ensinar o caminho. E Jesus quer influenciar as pessoas. E o inimigo está tentando fazer o quê? Está tentando desviar a atenção das pessoas. Em determinado momento, ele mesmo tenta falar para poder impedir que as pessoas ouçam o que Jesus está dizendo. Em outros momentos, ele desperta nas pessoas um desejo tão grande de alcançar de Cristo coisas, bênçãos, são coisas boas.
Tem nada de errado em buscar uma cura. Mas quando a cura se torna um fim em si mesmo e as palavras de Cristo Jesus são descartadas, aí então a cura perdeu o seu significado. Do que adianta, na perspectiva de Cristo Jesus, curar o indivíduo e depois esse indivíduo acabar se perdendo e queimando no fogo eterno? Não faz sentido isso. O grande propósito de Cristo é salvar as pessoas, não apenas de uma existência fútil de 80, 90, 100 anos para aqueles que são mais fortes, mas salvar essas pessoas para sempre. O que o Senhor Jesus espera de cada um de nós? Espera que tenhamos a oportunidade de ser transformados por sua palavra. Por isso, a ênfase no capítulo 1 está no que Cristo tem a dizer. E o mais interessante é que ele não diz muita coisa no capítulo 1. Mas Marcos está dizendo que Cristo estava mais preocupado com o que ele tinha a dizer para que as pessoas pudessem ouvir, do que aquilo que as pessoas poderiam tirar dele em termos de bênçãos ou de milagres operados por ele. O que é que você busca da parte de Deus? Qual é a motivação que te impulsiona, por exemplo, a ir até a igreja? Amanhã vai ser sábado. Estaremos seguindo para a igreja. O que é que você espera alcançar de Deus lá? Qual é o teu propósito? O Senhor Deus olha para você e para mim e nos convida a irmos até a presença dele, para podermos aprender dele e tomarmos decisões que nos levarão a viver com ele para todo sempre. Quando você estiver junto com a tua unidade de ação lá na escola sabatina, compartilhe com as pessoas que tipo de motivação deve nos levar a buscar o Senhor Deus a cada sábado, domingo, quarta-feira, enfim, nos cultos regulares da igreja. Qual deve ser a nossa motivação? Deve ser apenas tentar alcançar alguma coisa de Deus ou, de alguma forma, buscar entender o que é que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Eu espero que você seja edificado de forma tremenda a respeito do que estudamos no capítulo 1 de Marcos. Bem, amanhã nós teremos a oportunidade de entrar um pouco mais adiante no estudo do Evangelho de Marcos e estaremos analisando o capítulo 2. Capítulo 2 e o capítulo 3. Capítulo 2, versos 1 a 28 e o capítulo 3, versos 1 a 6. Vai ser o conteúdo que vamos estudar durante a próxima semana. E o tema que analisaremos será controvérsias. Antes, entretanto, eu quero orar com você. Deixa eu desafiá-lo a colocar diante do Senhor agora aqueles pedidos que você tem aí no seu coração. Talvez exista algo que você está buscando da parte de Deus, mas não se esqueça, não coloque as suas necessidades à frente daquilo que são as maiores necessidades da alma do ser humano. Ou seja, a necessidade de poder conhecer a Cristo e entender o plano que Ele tem para a sua vida. Mas agora juntos nós vamos orar. Abra o teu coração diante de Deus, aonde quer que você esteja. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que tu tens planos para nós. Obrigado por saber que tu queres nos abençoar enquanto vivemos aqui nessa terra, mas acima de tudo quer transformar a nossa vida. Ajuda-nos a ter o foco certo naquilo que é o teu propósito. Mas colocamos também diante do Senhor cada uma das necessidades que temos. O Senhor com certeza sabe cada pedido que foi enviado para o nosso canal e ao mesmo tempo aqueles que estão no coração desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo. Responde de acordo com a tua vontade, pois cremos que o Senhor é o mesmo hoje em relação àquilo que foi há 2000 anos atrás. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?